Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança, Sintonia da Esperança, 103.3 FM, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa de Justiça e Paz. Eu hoje tenho a honra de receber Fábio de Sá e Silva, que é pesquisador do IPEA. Pelo cenário deles, quem nos acompanha pelos canais do YouTube, no arroba CJP Brasília, deve estar vendo que ele está num cenário um pouco diferente. O Fábio voltou para os Estados Unidos depois de uma temporada no Brasil e a gente vai falar hoje sobre o que aconteceu em 2025, né, Fábio? Fábio, seja bem-vindo, seu olá aos nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança. Obrigado, Ana, pelo acolhimento aqui mais uma vez. É um prazer estar com você, é um prazer também estar com todo mundo aí que está ouvindo o seu programa. Fábio, no ano passado a gente falou sobre a sua candidatura, né? A gente teve vários momentos da sua candidatura. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos foi super importante, foi um, assim, eu acho que até um marco para o Brasil mesmo, né? Porque a gente, quando tem uma instituição de tanto prestígio, é o país inteiro que contribui para a construção do ambiente internacional. E eu queria que você contasse um pouco para você como foi essa candidatura, ela foi amadurecendo ao longo do tempo, que a gente pudesse ter essa troca também para contar para os ouvintes, porque muitas pessoas não têm ideia do que é o sistema interamericano, para que servem os direitos humanos, né? A gente podia começar pelo básico, porque existe também agora uma campanha muito intensa tentando diminuir a importância dos direitos humanos. E você, como é um especialista no tema, você é uma pessoa que milita há muitos anos nessa área, eu queria que você pudesse contar para a gente como que os direitos humanos contribuem para a construção da justiça e da paz. Bom, Ana, a gente até falou disso também no outro programa, né? Realmente é um tema muito importante e é sempre importante voltar nessas questões mais básicas, né? Como você colocou, os direitos humanos virou uma expressão, né? Muito desgastada hoje em dia. E eu acho que a gente precisa recuperar um pouco o significado dessa expressão, né? É, como é que os direitos humanos contribuem para a justiça e para a paz, né? Os direitos humanos têm como fundamento principal a ideia da dignidade humana, né? Ou seja, a ideia de que todos nós temos uma esfera de dignidade que precisa ser protegida, inclusive em relação à atuação do Estado, mas que também tem que ser promovida pelo Estado, né? Conforme o tempo foi passando, foi se construindo essa ideia de que não basta o Estado não violar o meu direito, o Estado também tem uma obrigação de promover essa dignidade. Então, a partir daí se constituiu uma série de instituições, né, documentos, normas, né, que buscam precisamente reconhecer o que são essas dimensões da dignidade humana que merecem proteção e promoção, e também como é que essa promoção, essa proteção podem ser levadas a cabo, né? Então a gente tem dentro disso, nas Américas, ao longo do século XX, se constituiu esse sistema regional de proteção de direitos humanos, que é formado por uma comissão e por uma corte. A comissão ela tem um papel de monitoramento, mas também quando ela percebe que fazer recomendações também, né? Mas quando ela percebe que um estado da região vem sendo sistematicamente vem sistematicamente violando ou se abstendo, né, de proteger e promover direitos humanos, ela pode, se esse Estado se submete à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o outro, a outra perna aí desse sistema, ela pode então referir um caso para a Corte e a Corte tem competência contenciosa, né, um tribunal mesmo, que pode condenar o Estado, então, a reparar danos, a adotar medidas para não repetição dessas violações, né? É, um pouco, e aí, obviamente, né, e a sua pergunta é muito boa, como é que contribui para a justiça e para a paz? A paz, em algum momento, ela foi entendida como a ausência de guerra, simplesmente, né? Mas, com o passar do tempo, também se percebeu que não basta, que não haja guerra.
As pessoas não podem estar passando fome, as pessoas não podem estar sendo subjugadas umas pelas outras, né, em função, muitas vezes, de questões como sexo, raça, né, identidade de gênero. Então se construiu essa ideia de paz que é muito mais complexa, né, do que simplesmente a ausência de um conflito bélico entre dois estados. É uma condição mesmo em que a nossa humanidade se realiza plenamente, né? E eu acho que os direitos humanos estão bem sintonizados com essa visão. Fábio, é super interessante a gente falar sobre isso, assim, num contexto em que as Américas agora estão sendo ameaçadas, né, pelos Estados Unidos, querendo ou não, a América Latina é um ambiente que está se tornando um ambiente de instabilidade, porque os Estados Unidos estão na borda da Venezuela, estão abordando navios, né, estão interrompendo o curso de navios. E isso fere também a soberania da Venezuela, num contexto que é uma escalada de violência na região, né? E a gente sabe que em outros momentos os Estados Unidos interferiram na política interna dos países da América Latina, especialmente durante as ditaduras, as múltiplas ditaduras da América Latina. E um dos papéis do sistema também seria esse equilíbrio, e os Estados Unidos acabam atravessando o sistema interamericano para tentar forçar, né, determinadas ações bélicas, vamos colocar assim, na região, né, tentar uma escalada de violência na região, de instabilidade, porque na instabilidade também ele domina os cenários, né? Sendo uma grande potência armamentista, tendo todo um contexto de inimigo externo daí, né? Uma união dos Estados Unidos em torno de um inimigo externo, que seria, por exemplo, né, a liderança venezuelana. E a gente, assim, como que o Brasil poderia se colocar nesse contexto? Dentro da sua expertise, né? Você poderia, hoje a gente queria falar um pouco sobre a sua candidatura e sobre como que você poderia ter contribuído para manter esse sistema de uma maneira mais voltada realmente para os direitos humanos. E já que você está aí na gringa, né? Vamos estar nos Estados Unidos, contar um pouco também como é que é a sua experiência a partir da candidatura, como foi a sua perspectiva, como foi a sua vivência. Bom, primeiro com relação à candidatura e a forma como ela se inseria nesses debates, né? Na época, quando a candidatura foi lançada, isso foi ainda dezembro, do ano passado, né? Há um pouco mais de um ano, né? E, na verdade, foi quando a candidatura começou a ser construída, né? Naquela época, o Trump ainda não era o presidente dos Estados Unidos e essa filosofia que você bem colocou aí, Ana, que muita gente fala que é a reedição da doutrina Monroe, né? A ideia de que a América é para os americanos, a ideia de que os Estados Unidos têm que assegurar o seu domínio nesse nosso hemisfério, porque, né, esse é o quintal dos Estados Unidos. Isso não estava articulado da forma como veio a ser articulado nesse documento que os Estados Unidos recentemente lançou, a sua estratégia de segurança nacional, né? Então a gente nem conseguia antever muito esses debates, mas a gente já percebia que o mundo e o nosso hemisfério entravam, né, num período bastante crítico no que diz respeito aos direitos humanos, né? A gente sabe, por exemplo, que eu dizia para você que a dignidade humana é um elemento aí central na ideia, né? E a gente percebe que há muitas forças políticas hoje no mundo emergindo que tem como um dos seus motores exatamente a desumanização de grupos, né? Sejam imigrantes, seja LGBT, né? Aí dependendo para onde você vai no mundo, você vai encontrar um desses inimigos que aí nem são externos necessariamente. Às vezes eles estão dentro do próprio país, mas estão sendo desumanizados, né? Então, a desumanização é um problema sério hoje. Como eu disse, isso é o vetor, né, de muito projeto político, portanto, isso requer, né, a reafirmação de vários compromissos históricos e normativos que foram feitos pelos estados da nossa região. Então, uma das ideias era justamente fazer essa reafirmação nesse contexto em que a gramática dos direitos humanos está sendo aí esgarçada, né?
Está sendo esgarçada por um lado, mas por outro lado ela também está sendo apropriada, né, e manipulada. Então a gente percebe que muitas das violações de direitos humanos hoje, elas tentam vestir uma roupagem, né, de promoção dos direitos humanos, a ideia da liberdade de expressão ou a ideia da liberdade religiosa, né, que são invocadas para, em muitos casos, promover essa desumanização, né. O discurso de ódio nas redes sociais nada mais é do que uma tentativa de se dar uma roupagem de liberdade de expressão e, portanto, de direitos a uma prática que muitas vezes é de desumanização. Aí nós falamos aqui nos bastidores de violência contra a mulher, né? E as mulheres são um alvo especial hoje, né, na internet, nessa questão de violência de discurso, né? Então tem essas duas coisas, uma desumanização de grupos e uma tentativa de se apropriar da linguagem dos direitos humanos para violar direitos humanos. Isso eram questões que estavam no nosso radar e que a gente queria aí poder ocupar um espaço, né, na institucionalidade desse sistema para poder oferecer uma perspectiva diferente, né? Uma outra questão também que era interessante era a afirmação do multilateralismo e da ideia de uma ordem internacional baseada em regras, né? Que é exatamente isso tudo que você colocou hoje, alguns unilateralismos, né? Algumas operações aí que se colocam contra, né, a soberania de alguns estados, elas vão exatamente no sentido contrário, né? Então, era uma candidatura que trazia essas mensagens e o mais interessante é que são mensagens relativamente conservadoras, né? Ninguém está querendo ninguém estava querendo, né, trazer assim temas necessariamente de fronteira dos direitos humanos, mas simplesmente e do direito internacional, mas simplesmente preservar e reafirmar esse legado que foi construído ao longo do século XX, que a gente entende que hoje em dia está sob ataque, né, e uma tentativa de erosão. Fábio, eu adoro ouvir você falar, assim, porque quando a gente fala, é muito difícil para as pessoas entenderem como que um discurso de direita, da extrema direita hoje, né? Porque a gente sabe que a gente tem uma direita histórica, como por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, é um desses representantes da direita histórica, que era um cara que defendia os direitos humanos muito ativamente, né? Tanto que inseriu o Brasil em diversos fóruns de participação de direitos humanos. Mas o que a gente fala hoje é essa extrema-direita que defende que os direitos humanos são só para alguns humanos, né? Então, quem não é alinhado ideologicamente estaria fora desse rol. E aí você vê o surgimento, assim, até dos neofascismos, né? Que são ameaças concretas para o planeta inteiro, porque é importante a gente falar um pouco da historicidade, né? Os direitos humanos surgem na Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, para garantir que não acontecessem mais os horrores que foram vistos na Segunda Guerra Mundial, como extermínio de populações inteiras, de grupos inteiros, né? De judeus, de ciganos. Então, para trazer uma certa proteção às pessoas pelo que elas acreditam, pelo que elas, vamos dizer assim, vivem, né? Pelo que elas são. Não tem como mudar. A pessoa nasce judia, ela vai ser judia. Hoje você pode até depois falar, não, não quero ser judeu, mas o seu sobrenome vai dizer que você é judeu, né? E isso no contexto da Segunda Guerra era determinante para saber quem vivia e quem morria. Então, os direitos humanos surgem para proteger as etnias, os grupos, as diversidades, né? Pessoas homoafetivas também eram mandadas para campos de concentração. Então, tudo aquele que era diferente, que não se uniformizava naquele sistema, deveria ser eliminado na concepção dos fascistas e dos nazistas. E hoje a gente vê assim um discurso na internet que não carrega explicitamente essa mensagem, mas que na prática funciona dessa forma. E ele arrebanha as pessoas numa lógica que, assim, quando você olha num primeiro momento, ele está defendendo ordem, ele está defendendo que haja regramento, que as pessoas sigam determinadas regras. Mas quando você aprofunda, ele está indo contra as diversidades, ele está falando que o diferente não merece existir. E isso é tão importante porque agora em 26 a gente entra no ano eleitoral e
Continua sendo vendida essa ideia, por exemplo, de que aumentar a pena vai resolver a questão da criminalidade. É um debate raso sobre segurança pública, que tem um plano de fundo de direitos humanos. Eu queria saber, Fábio, quais são as suas expectativas para 2026 nessas complexidades, porque assim, as pessoas muitas vezes querem respostas simples para problemas complexos. Aí a gente tem que falar, olha, as respostas simples já foram tentadas. Essa uniformização e esse enlatado, né, se você der ordem, se você fizer isso, se você fizer aquilo, isso já foi tentado e não deu certo. Ser humano significa, né, estar nessa complexidade. Então, quais são suas expectativas para 2026 nesse contexto de acirramentos políticos e num cenário de intolerância, né? Um discurso de ódio, nessa apropriação dos direitos humanos? O que que é apropriação dos direitos humanos? É você usar essa suposta defesa dos direitos humanos, mas quando você vai colocar na prática, você está segregando as pessoas, você está dizendo que tem cidadãos de segunda classe, gente que não merece estar ali. E o Papa Francisco falava nos descartáveis. Agora o Papa Leão XIV, ele está trazendo todo o legado de Francisco e está colocando isso como sendo uma opinião própria dele. Então ele está tendo a continuidade da igreja também. Fala pra gente, Fábio, quais são as suas expectativas para 2026? Vai ser um ano muito desafiador, certamente. Esses temas, né, vão estar muito presentes. Eu acho que você tocou naquele que provavelmente vai ser, né, eu escrevi isso não faz muito tempo, deve ser aí uma espécie de tábua de salvação, né, dos setores mais radicais aí da direita brasileira, né, que é a segurança pública, né? A gente tem essa prática, né, de se promover, tratar a política como um espaço de guerra cultural, né? No final aí de 2025, ali eu estava me preparando para o Natal, achando que a gente poderia descansar, e aí comecei a ser inundado aqui por mensagens sobre chinelo, né? Parece que encontraram no chinelo aí um pretexto para fazer guerra cultural e tal. Então, parece que é um método, né? E as pessoas não conseguem fazer política fora dessa ideia de né, criar aí uma luta do bem contra o mal, alguma coisa assim, né? Eu acho que a segurança pública vai acabar sendo mesmo esse espaço aí onde essa batalha, né, vai ser deslocada no contexto das eleições, né? Agora, eu acho que cabe aos setores democráticos, aos setores que se preocupam com direitos humanos, aos setores humanistas, fazer esse enfrentamento e também demonstrar a forma inconsistente como isso é tratado. Porque essa apropriação dos direitos humanos, Ana, ela também produz inconsistências, né? As mesmas pessoas que dizem que bandido bom é bandido morto, né? Elas vão tentar, né, aprovar uma anistia para quem cometeu crime, né, na busca daquilo que elas entendem que é correto, né? Elas vão dizer que tem que ter pena mais elevada para bandidos, né? E em alguns casos pode ser que as penas brasileiras possam ser ajustadas, não estou negando esse debate, mas elas vão, por exemplo, se recusar a fazer esse debate sobre a epidemia de violência contra a mulher que o Brasil está vivendo, né? E por que isso? Porque provavelmente, né, elas sabem que quando você aperta ali um pouco né, a tentativa de responsabilização de quem comete crimes, violência contra a mulher, pode ser que alguma pessoa próxima de você vai acabar né, sofrendo as consequências, porque a gente sabe que a violência contra a mulher ela é difusa, né? Ela não está só como né, alguns crimes se busca circunscrever a certos territórios, né? E se consegue fazer isso, né? Mas outros, eles atravessam a sociedade de uma forma mais difícil de você conseguir promover essa segregação, e a violência contra a mulher é uma dessas, né? É um desses casos. Então, acaba que essas pessoas aí, ao mesmo tempo que dizem, não, tem que botar bandido na cadeia, né, também minimizam, né, a violência contra a mulher, tentam, inclusive, reenquadrar isso também como se fosse uma guerra cultural, uma tentativa de se dividir, né, as famílias, dividir os casais, dividir as mulheres dos homens. Então, acho que é um debate que vai ter que ser feito.
E uma coisa que me preocupa em 26 vai ser a IA, né? Porque a gente percebe já, aí nesse final de 2025, está ficando muito claro que a IA realmente atingiu proporções, né, que a gente não conseguiria imaginar um ano e meio atrás. É possível se produzir vídeos de excelente qualidade, imagino que áudios também, né? E a gente não tem uma regulação no Brasil sobre como tratar isso, né? Sobre como conseguir é, controlar minimamente o uso dessa tecnologia para fins políticos. Então, acho que vai ser aí, casando essas duas coisas, esse ímpeto de promover guerras culturais, né? Com o uso dessa, a disponibilidade, pelo menos, dessa tecnologia, eu acho que a gente vai para um cenário e que, né, não vai ser tão diferente do que a gente já viu no passado, mas talvez tenha um pouco mais de intensidade. Olha, Fábio, é sempre maravilhoso conversar com você. Eu já preciso marcar um outro programa para a gente falar só sobre segurança pública, porque realmente eu acho que vai ser um dos temas quentes dessa eleição de 2026. O uso até, né, dessa bandeira como sendo uma bandeira fundamental, eu acho que todos nós, em maior ou menor grau, somos afetados pelas condições de segurança pública. Mas o debate ele precisa ser aprofundado, ele não pode ser tomado no ímpeto da decisão emocional só, né? Ela tem que ser uma decisão baseada em evidências, ela tem que ser uma discussão que envolva a complexidade que o tema exige, né? E é maravilhoso ouvir de você essa questão também da IA, né? O Papa Francisco já anteviu esse processo. Em abril de 25, ele convocou vários especialistas para dialogar sobre a importância da inteligência artificial. E esse documento produzido pelos especialistas, que ele referenda, está disponível também para consulta. Eu vou colocar aqui na descrição do nosso vídeo. E eu queria agradecer mais uma vez esse bate-papo maravilhoso, essa entrevista incrível. Falei hoje com Fábio de Sá e Silva, doutor Fábio de Sá e Silva. Eu queria que você pudesse, por favor, deixar a sua despedida aos nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança 103.3 FM, a rádio que toca esperança. Ana, queria agradecer aí pela audiência, né? E também queria agradecer pela troca que a gente teve aqui ao longo de 25. Acho que tive duas vezes no programa, né? E agora começando também em 26 com essa oportunidade. Eu, né, sou um grande admirador do trabalho que vocês fazem aí na comissão. Né, acho que espero que ele né, continue gerando esses frutos aí ao longo desse ano, onde eles vão ser tão necessários. Olha, gente, hoje eu soube que o Fábio casou aqui na catedral, na nossa catedral de Brasília, Nossa Senhora Aparecida, que a gente, assim, depois ele vai ter que fazer um programa só contando essas experiências dele enquanto cristão também, né? Porque essa é uma rádio católica, a gente pode trocar essas experiências também, que podem servir de inspiração para outras pessoas escolherem esse caminho. Então, vamos dizer assim, é possível ser cristão e ser progressista? Sim, com certeza. Então, a gente poder aprofundar essa troca. Obrigada, Fábio, pela sua entrevista. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e esse foi mais um programa de Justiça e Paz. Espero poder encontrá-los no próximo, na próxima semana. Na sequência, vocês ficam com a nossa querida Simone Furquim, que traz um comentário semanal sobre o Evangelho, trazendo a palavra do Evangelho para o contexto da nossa vida diária. E logo imediatamente depois, o nosso querido cardeal Dom Paulo César, no seu programa semanal, vem abraçar a todos os ouvintes da Rádio Nova Aliança, trazendo uma mensagem de paz e esperança. Então, esse foi mais um programa de Justiça e Paz. Que todos tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho de hoje é João, capítulo 3, 22 a 30. O evangelista narra o ministério do batismo realizado tanto por João Batista quanto por Jesus. Os discípulos de João demonstram inquietação e questionam o valor e o sentido do ritual praticado por Jesus em relação àquele realizado pelo Batista. Diante dessa preocupação, João Batista recorda aos seus discípulos aquilo que já lhes havia ensinado, ou seja,
Jesus é o Cristo, conforme foi anunciado no primeiro capítulo deste Evangelho. João deixa claro que sua missão não é ocupar o centro, mas ser o enviado, aquele que se alegra com a chegada do Messias. O evangelista recorre à simbologia matrimonial enraizada na tradição bíblica para expressar a relação entre Deus e o seu povo. Deus é o esposo e o povo de Israel é a noiva. Nesse contexto, João Batista se apresenta como o amigo do noivo, o profeta que anuncia sua chegada e se alegra com a sua presença. Ao afirmar, é necessário que ele cresça e eu diminua, João Batista reconhece seu papel como aquele que prepara o caminho para que as pessoas acolham o Messias. Ele é apenas o sinal que aponta para o caminho, que é o próprio Jesus, o Evangelho vivo. Em outra passagem, o próprio Jesus dirá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na compreensão da comunidade joanina, aqueles que antes seguiam João Batista são agora chamados a voltar-se para o Cristo e a constituir uma comunidade centrada nele. Essa atitude de João Batista lança luz sobre todas as instituições religiosas cristãs de hoje. Elas são chamadas a ser como setas ou sinais que indicam o caminho da verdade e da vida, e não a ocupar o lugar do próprio Cristo. João não quis ser grande nem se colocar como o caminho. Ele tinha plena consciência de sua importância no plano de salvação de Deus. Da mesma forma, todos os que trabalham na evangelização são convidados a reconhecer que precisam diminuir em protagonismo para que Cristo apareça e cresça na vida das pessoas. Que nossa igreja continue a iluminar o caminho a partir de sua missão de evangelizar e servir, para que os fiéis possam reconhecê-lo, segui-lo e trilhar sempre esse caminho que é o Cristo. Amém. Justiça e paz.